Não importa o que aconteça, eu vou parar você primeiro. Vou lidar com esse assunto mais tarde. Green respondeu com um olhar determinado em seu rosto. Faça como quiser. Venha, vou lhe mostrar por que você é um mortal. Aletheia ergueu os punhos. Em algum lugar de Imperium, o corpo real de Aletheia estava sentado em um trono com os olhos bem fechados. Alguns segundos se passaram e o canto de sua boca ligeiramente curvado para cima. Um mortal como ele pensou que poderia se juntar à próxima era. Talvez ele queira avançar em sua ascensão, mas não é fácil como pensou que seria. Ela abriu ligeiramente os olhos quando uma figura apareceu na frente dela. Era um homem vestindo um fraque preto. O homem tinha um cabelo curto e olhos azuis. O que você está fazendo aqui, Orga? Aletheia perguntou ao homem na frente dela. O homem chamado Organ virou as costas para ela antes de dizer, eles estão tentando despertar o imperador sem divindade. A gula apareceu, mas não fez nada sobre o selo. Os outros deuses estão observando, caso o imperador saia. Então o que você está tentando dizer? Aletheia ergueu as sobrancelhas. Você vai ficar aqui e deixá-los fazer o que quiserem? Organ perguntou. Eu tenho meus próprios planos. Além disso, o imperador não será capaz de durar muito no momento em que sair da Montanha da Morte. Aletheia disse com um sorrisinho. Algo veio à mente de Organ. Ele olhou para Aletheia e disse, você está dizendo. Aletheia acenou para ele, sim, os deuses do continente de deuses enviarão vários deuses para selar o imperador mais uma vez. Atualmente, menos de 10 deuses estão fortificando a rede carmesim. 1. Entendo. Então você está planejando. Organ fez uma pausa enquanto olhava em seus olhos. Aletheia não escondeu nada. Ela sentiu e revelou alguns de seus planos para ele. Assim que cuidarem do imperador, eu irei lá e matarei todos rapidamente antes que qualquer reforço possa chegar. Então você planeja começar uma guerra entre os deuses? Organ entendeu o que ela queria fazer. Isso não é o mesmo que aquele cara dos zodíacos fez naquele dia. Aletheia perguntou de volta. É diferente. Aquilo foi fora de Imperium, mas agora você vai mostrar seu poder aqui nesta terra. Você vai usar todo o poder do seu grid? Se necessário, vou usá-lo. Se não, vou evitar ao máximo. Aletheia então virou a cabeça na direção da montanha. E você, Organ? O que você está planejando fazer? Eu? Estou planejando ficar no canto. Organ disse com uma risada. Vamos ver quando a hora chegar. Bem, você não precisa se preocupar comigo. Estou ocupado observando o caos na terra das ruínas desoladas. Organ disse antes de desaparecer no ar, assim como apareceu aqui. Ruínas desoladas. Organ, o mandamento da fé. Que Deus mais problemático. Aletheia murmurou antes de fechar os olhos novamente. Na linha de frente do Vale das Minas, as forças do Conselho de Dragões ainda estavam lutando contra as tribos do bosque. Mesmo na situação atual, as tribos ainda estavam determinadas a dominar o Vale das Minas. Dá a todos uma ideia de que as tribos talvez estivessem trabalhando com o Salão do Poder. Afinal, entre as regiões do Salão das Planícies, apenas o Bosque Terrano se uniu e não sofreu muitas baixas nos últimos meses. Elis e os outros chefes do Conselho de Dragões estavam liderando a batalha. Eles estavam do lado vencedor desde que Elis e os outros entraram na guerra. Em sua primeira aparição, já destruíram um total de 13 acampamentos inimigos. Elis olhou para o estado do campo de batalha com uma carranca no rosto. Eles estavam derrotando e conquistando campos inimigos um por um, então ela deveria estar feliz, mas algo parecia errado. Parece que o inimigo ainda pensava que ainda poderia vencer. Se esse for o caso, ainda devem estar escondendo algo capaz de mudar o rumo da batalha. Elis virou a cabeça e olhou para a enorme montanha no horizonte. Eu me pergunto se estão bem, ela murmurou para si mesma. O trabalho que Solta deu a ela antes de partir foi extinguir as tribos. Faça o arco em nome da Astros.
Era difícil, já que ela não estava lutando contra apenas uma única organização, mas uma região inteira do Salão das Planícies, uma região que era comparável à Terra da Primavera, o Bosque Terrano. As tribos ainda têm potências, mas ainda não apareceram. Eles têm vários especialistas no Reino das Algemas esperando a oportunidade certa aparecer. É por isso que Elise estava cautelosa. As outras cabeças do Conselho de Dragões também. Bum! Uma enorme explosão ocorreu a vários quilômetros de distância. Elise virou a cabeça e olhou naquela direção. Ela estreitou os olhos e tentou sentir qualquer tipo de flutuação de energia no ar. Sovosh! Sovosh! Duas figuras apareceram ao lado dela. Eles eram a quarta cabeça e oitava cabeça. Eles estavam encarregados de todos os assuntos do Conselho de Dragões nesta guerra contra as tribos. Esta enorme explosão, se não for causada por uma arma, então apenas um reino das algemas poderia fazer isso. Diove, quarta cabeça, disse em voz baixa. Elise olhou para os dois e assentiu. Ela teve a mesma ideia. Parece que seus especialistas não aguentam mais perder suas tropas. A oitava cabeça disse. Ele então olhou para Diove e acrescentou, eu irei agora. O inimigo não sabe que você estava aqui, então você deve se esconder por enquanto. Eu também vou, disse Elise. Então, vamos indo. A oitava cabeça disse antes de seu corpo disparar pelo céu. Sovosh! Elise o seguiu enquanto pegava seu cajado. Ela silenciosamente se preparou para lançar qualquer feitiço. Diove olhou para suas costas antes de desaparecer. Ele vigiaria suas costas caso a explosão fosse uma armadilha para atrair as potências do Conselho de Dragões. Logo, as tropas do Conselho também foram enviadas para a explosão. Elise e companhia chegaram ao local. Eles flutuaram centenas de metros acima do solo, olhando para baixo com cautela em seus olhos. Eles examinaram a terra devastada e viram dezenas de cadáveres. Eles reconheceram que os cadáveres eram pessoas do Conselho pelas roupas. As flutuações de energia nesta área são fortes. Certamente, um reino das algemas é o culpado por trás disso. A oitava cabeça disse em voz baixa. Eles estão aqui, Elise murmurou. O vento soprou forte, dispersando toda a fumaça nas redondezas. Isso deu a Elise e companhia uma visão mais clara da cena diante deles. Eles viram 5 figuras olhando para eles de baixo. 4 homens e uma mulher. Todos tinham uma aura de um especialista no reino da primeira algema. A oitava cabeça olhou para Elise e perguntou, você quer lidar com eles? Não, vou deixá-los para você. Elise balançou a cabeça. Ambos estavam no reino da segunda algema, então eram muito mais fortes do que alguém na primeira algema. Elise pouparia sua energia para caso um inimigo mais forte chegasse, então deixaria essa batalha para seu companheiro. Tudo bem, eu vou cuidar de todos. A oitava cabeça disse enquanto cerrava os 2 punhos. Ele atirou seu corpo para baixo com alta velocidade. Sovosh! Os 5 especialistas se prepararam para a batalha. Bum! Em um instante, uma batalha entre a oitava cabeça e 5 especialistas do na primeira algema começou. Dengue! Dengue! Elise olhou em volta se perguntando por que o inimigo enviou 5 especialistas desse nível desta vez. Ela ainda estava alerta, pois não achava que o inimigo enviaria esses 5 especialistas para a morte. 5 reinos da primeira algema, uma força enorme e ninguém simplesmente os descartaria. Elise voltou-se para a batalha, mantendo seus sentidos ao redor. Em apenas meio minuto, a oitava cabeça estava dominando os 5 especialistas. Ele já matou um deles, então havia apenas 4 especialistas restantes. Eles não podiam nem ganhar vantagem contra alguém um nível acima, não em sua força atual. A diferença entre a primeira e a segunda algema era enorme. De repente, Elise arregalou os olhos. Ela rapidamente ergueu seu cajado e uma barreira se formou ao seu redor. Sovosh! Um projétil voou de longe e explodiu ao entrar em contato com a barreira. Bum! A mesma coisa aconteceu com a oitava cabeça. Felizmente, Elise também criou uma barreira ao redor dele para protegê-lo do projétil.
O que foi isso? Seu companheiro ficou um pouco surpreso. Ele estava ocupado lutando contra os 4 especialistas restantes, então não percebeu que alguém o alvejava. Eilis também tinha a mesma pergunta. Os projéteis estavam a aproximadamente 50 quilômetros de distância de sua posição. Exatamente como eu pensei. É uma armadilha. Tivemos sorte de eu estar prestando atenção nos arredores ou então aquilo teria nos machucado. Ela murmurou.